Miller Fotos por me desafiar, dançar e cantar paradinha. E um beijo aí pra você. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Está começando o Rainha Nerd Especial Rainha Nerd Responde. Eu pedi a vocês que me mandassem perguntas, desafios, porque, como todo mundo sabe, hoje, dia 14 de julho, é meu aniversário. Eu tô completando aí 21 anos. Parece. E já cumpri o meu primeiro desafio para vocês verem que eu não fujo de um. Então agora vamos ver as próximas perguntas. A @uma_bad, o nome dela tá como Unicorniana, mandou uma pergunta lá no Instagram, @Rainha Nerd, pra quem quiser seguir, perguntando quando e por que eu resolvi criar o meu canal. Eu sempre tive vontade de fazer vídeos pro YouTube, tanto que eu tenho uma conta antiga que eu fazia alguns vídeos engraçados lá, porque todo mundo sempre me dizia que eu era muito engraçada e eu falava muito bem e de forma engraçada. Só que eu nunca tive tema pra falar. Então quando foi aí mais ou menos em fevereiro de 2016, por aí eu tava na faculdade, e aí algumas pessoas falaram pra mim que eu deveria fazer um canal falando de quadrinhos, porque eu entendia muito bem do assunto. Considerando já que muitas pessoas me elogiavam por eu ser engraçado, eu resolvi criar algo que juntasse os dois. Um canal que eu pudesse falar de quadrinhos, mas não fosse tão sério igual os outros canais que nós vemos por aí. Os meus últimos vídeos talvez não estejam tão engraçados, porque algumas pessoas andaram reclamando, uma segurada no humor. Resolvi criar um canal pra falar daquilo que eu gosto, daquilo que eu entendo, de forma engraçada, pra fazer as pessoas darem risada, pra fazer as pessoas se informarem. Um hobby pra mim, né? Pra eu também me desenvolver na questão que eu sempre fui muito tímida pra falar em público, me ajudou bastante. Então se você tem dificuldade de falar em público, começa falando com uma câmera, você vai ver, resolve bastante. Uma das primeiras perguntas que eu recebi é muito interessante, Thiago Moraes: por que o Groot só sabe falar "eu sou Groot"? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mesmo conhecendo o personagem há um tempo. E aí eu fui pesquisar muito na internet os Groots, que não existe só um Groot. O Groot é uma espécie de árvores alienígenas. Eles começam a se desenvolver e ao longo da sua vida os seus troncos vão ficando mais duros, mais resilientes. Então a laringe do Groot, ela vai ficando assim resiliente, vai se fechando, que ele não consegue pronunciar muitas coisas, tanto que antes, nos quadrinhos mais antigos, o Groot já falou mais palavras. Ele não consegue pronunciar nada mais, nada menos do que "eu sou Groot". Outra pergunta é do Rômulo Maximoff, lá do canal Geeks and News. Ele pergunta assim: como o Rocket consegue entender o que o Groot fala? E o Rocket, por ele ter os sentidos muito aflorados, ele consegue ouvir a quilômetros de distância. Então, devido aos seus sentidos extremamente aguçados, ele consegue perceber a entonação que o Groot está colocando, e ele sabe se o Groot tá feliz, se ele tá triste, e o que ele tá querendo dizer com aquele "eu sou o Groot" dele. Uma pergunta aí do Daniel Machado bastante interessante: de que forma eu acho que o Visão poderia engravidar a Wanda? O Visão e a Wanda já tiveram filhos nos quadrinhos, isso não é novidade pra ninguém. Porém, ela criou esses filhos pelo seu poder de alteração de probabilidade e realidade. Mas aqui ele pergunta engravidar de forma natural. Eu acredito que, primeiramente, para eles fazerem sexo, o Visão, ele tem a capacidade de alterar a densidade do seu corpo. Então ele teria que criar uma ereção. Também teria que criar sêmens. Então, possivelmente, a Wanda poderia usar os poderes dela de alteração de realidade e poderia criá-lo como um humano. E poderia implantar um sêmen nele que a engravidasse. Parece a Laura Miller falando, né? A Caroline Marçal aí da página Plataforma 42, meu gato acabou de abrir a porta, se telecine. Ela me pediu pra mandar um beijo, Carol, e perguntou assim: no que Sue Storm é formada? Mais especificamente no que ela tem mestrado. Ela possui um doutorado numa área que não foi revelado ainda para os fãs.
Mas no Quarteto Fantástico de 2005 foi adaptada como uma bióloga que é especializada em pesquisa genética e radiação cósmica. Por isso que eles viajam lá para outro planeta e aí é onde eles sofrem a radiação cósmica e acabam ganhando os poderes deles. E além do mais, ela é uma cientista. Então eu acredito que nos quadrinhos a formação dela deva ser algo parecido, mas ainda não foi revelado. Renan Nascimento Santos pergunta aqui, na minha opinião, qual é a melhor equipe de super-heróis da Marvel e da DC? Na minha opinião, a melhor equipe de super-heróis da DC com certeza é a Liga da Justiça, principalmente se for a versão que tem aí o Caçador de Marte. Batman e o Caçador de Marte são meus heróis favoritos da DC, quando tem a Mulher Maravilha também, que é minha heroína favorita, porque a Liga da Justiça tem histórias clássicas, é uma equipe clássica, com heróis ótimos, os maiores heróis já participaram da Liga, então não tem discussão. Agora, na minha opinião, a melhor equipe da Marvel é o Quarteto Fantástico. Por quê? Porque foram eles que deram início a tudo isso. Eles renderam excelentes histórias e eu acho uma injustiça o que eles estão fazendo com o Quarteto nos quadrinhos, meio que colocando eles de lado. Fox, pelo amor de Deus, para de fazer merda com o Quarteto e devolve logo pra Marvel, porque eles têm o melhor vilão da Marvel, que é o Doutor Destino. Ele é estrategista, inteligente, entende de magia e o cara já manipulou Beyonder, mas foi derrotado pela Garota Esquilo. Hello, darkness, my old friend. O Cauê Trindade tá perguntando aí por que ninguém reconhece o Superman quando ele tá de óculos. Bom, ninguém reconhece o Superman quando ele tá de óculos porque aquele óculos que ele usa emite uma espécie de ilusão óptica alienígena, onde a pessoa vê outra figura totalmente diferente do Superman. E ele também emenda a pergunta: qual é o melhor chip da Marvel e da DC? Melhor chip da Marvel: Bucky Barnes, Natasha Romanoff. Nos quadrinhos, né? Claro, no cinema não faz nem sentido se não tem filme solo da Viúva Negra, porque pra contar a história dela tem que ter o Bucky. Porque os dois se conheceram na época que ele era da Hydra, na época que ela estava se formando a Viúva Negra. A história dos dois é muito bonita, os dois foram criados para serem monstros e aí no meio disso surgiu um amor. O melhor chip da DC é o Batman com a Mulher Gato. No começo ela só gostava do Batman, só que depois a Selina conheceu o Bruce Wayne. Então ela também se apaixonou pelo Bruce. E aí, graças ao Batman, ela meio que se tornou uma anti-heroína. E recentemente o Bruce pediu ela em casamento nos quadrinhos e ficou pro próximo quadrinho ser revelado se ela vai aceitar ou não. O Alisson Oliveira pergunta aí qual as duas maiores equipes mais poderosas no caso de vilões, tanto da Marvel quanto da DC. E se elas se enfrentassem, quem venceria? Qual seria a vantagem? Uma é a Liga da Injustiça, que é o oposto da Liga da Justiça, e a outra é a Irmandade de Mutantes dos X-Men. A Irmandade de Mutantes dos X-Men, ela já contou com a Mística, com o Magneto, teve o Colossus, já teve vários vilões que são bastante conhecidos no universo X-Men. Eles são quase iguais aos X-Men, só que eles trabalham para manter os mutantes num nível acima dos humanos normais. E a Liga da Injustiça é uma equipe que é os maiores vilões dos heróis da Liga da Justiça, como Lex Luthor, Coringa, Mestre dos Espelhos. Vilões da DC, eles são melhores que os vilões da Marvel, em sua maioria das vezes. Então eu acho que os vilões da DC tendem a ganhar, porque tem uma das mentes mais brilhantes, que é a mente do Lex Luthor, tem o sádico do Coringa. Então eu acho que a Liga da Injustiça tenderia a ganhar da Irmandade de Mutantes, porque eles são extremamente poderosos e eles têm vários vilões com várias habilidades. Inclusive ele pede aí pra mandar um salve pra Central de Heróis. Salve Central de Heróis, obrigado aí por me acolherem no grupo do WhatsApp de vocês. O Thiago Machado de Almeida pergunta aí por que a maioria dos vilões do Homem-Aranha tem uniforme verde? Porque eles têm mau gosto e eles gostam da cor verde. Eu acredito que seja porque as cores vermelho e azul do Homem-Aranha contrastam muito bem com o verde. Então você consegue dar destaque pro Homem-Aranha e consegue dar destaque pro cara lá que tá de verde. Fica aquele negócio bem colorido, que é bem a cara da Marvel. O @Kleber dos Santos 7 lá no Instagram perguntou como eu me lido com os haters e já se inscreveu no canal. Obrigada por ter se inscrito no canal.
Pra falar a verdade, nunca teve assim um hater, né, pro canal, porque é bem pequeno. Recentemente eu tive um ataque aí de haters no Instagram, falando que eu era gorda demais pra fazer a Feiticeira Escarlate. Que letra boa, mané! Então, como eu tava dizendo, né, eu fiquei bem chateada com a questão das pessoas terem me ofendido, porque eu tenho um coração, sabe? Eu não engordei por opção, eu engordei por um problema de saúde. Eu faço cosplay porque eu gosto, não porque eu me acho parecida com a Elizabeth Olsen, mesmo porque seria uma honra se eu me parecesse com ela, porque ela é muito bonita. É um cosplay fácil e é uma personagem que eu gosto. Foi por isso que eu fiz. A Daniela Fernandes Neto pergunta aqui se o Pato Donald não usa calça, porque ele enrola uma toalha quando sai do banho. Da mesma forma que eu não sei até hoje, porque só o Cebolinha tem sapato e porque só o Chico Bento tem dedo. O Leonardo Ilan tá perguntando por que o Capitão América e o Justiceiro se revelaram da Hydra. Primeiro, marketing, porque quando o Capitão América se revelou da Hydra foi na mesma época que o Batman descobriu que tinham 3 Coringas. Lançaram essa revelação na DC e em seguida lançaram que o Capitão América era da Hydra. Como a venda de HQs da Marvel deu uma caída, eles fizeram essa saga de Império Secreto pra fazer umas loucuras aí que tá mudando todo o universo da Marvel pra tentar vender mais HQs, só que na verdade eles estão conseguindo mais haters. Agora, se você quer saber o motivo que o Capitão América virou da Hydra, foi porque teve uma manipulação no cubo cósmico do Caveira Vermelha que acabou modificando a origem dele como se ele fosse da Hydra. E o Justiceiro é um cara que ele é a favor de matar vagabundo. E a Hydra, ela costuma matar vagabundo. Então, obviamente, o Justiceiro, uma hora ou outra, ia se unir com a Hydra, porque eles têm a mesma ideologia. O Ronnie Baker pergunta qual é o herói que me agrada por ter a melhor origem. Um herói que eu gosto bastante da origem dele é o Doutor Estranho, porque era um cara extremamente arrogante, só fazia merda e sofreu um acidente que ele perdeu o maior instrumento dele. Aí ele teve que aprender a ter fé para ele poder aprender magia, para ele poder salvar a vida das pessoas, só que salvar a vida das pessoas de outra forma. Todo mundo que quiser ler a origem dele nos quadrinhos vai ver que é bastante fiel com os filmes e vai ver que ele é muito mais arrogante. O João Borges pede um salve, salve João Borges, e pergunta qual minha liga de heróis favorita. A Liga da Justiça, eles têm a maior galeria de heróis, a Trindade, então não tem como não amar a Liga. Grandes vilões, tem grandes histórias, então como eu cresci assistindo Liga da Justiça sem limites, com certeza a Liga da Justiça é a melhor equipe de heróis. A @Isabela Nazário pergunta qual meu herói e qual meu vilão favorito. Eu amo o Spider-Man, eu amo o Batman, eu amo o legado que eles têm. Eu acho até injusto falar que eles são meus heróis favoritos, porque eu acredito que eles são os heróis favoritos de todo mundo. Então meu herói favorito é o Thor. Meu vilão favorito é o Darth Vader. Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de maldade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada por todas as perguntas, por todo o carinho de vocês, por se inscreverem no canal. Um beijo especial pro pessoal lá do Marvelnáticos, grupo no WhatsApp, que também me acolheu. Obrigado até pelo carinho que vocês estão mandando os parabéns pra mim no meu Facebook. Que esse canal cresça, deixe sugestões, esmaga o botão de like, esmaga o botão de inscrição e a gente se vê na semana que vem. Beijos!